Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do Projeto 100 Lives 2020. Eu sou Carla Alvarenga, sou dentista e já há mais de 20 anos, na verdade há 24 anos, sou dentista e empresária na área da odontologia, hoje com uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, e eu compartilho com os meus colegas dentistas pelas redes sociais a minha experiência desses anos todos nessa profissão. Então a gente conversa muito sobre vários assuntos que fazem o dentista crescer dentro do consultório, principalmente aumentando o seu faturamento. Então, se você é dentista e quer atingir o seu 25 em 1 na odontologia, ou seja, alcançar um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório ou na sua clínica, então esse é o canal para você seguir, né? E eu falo só sobre isso. Quais são os caminhos para você aumentar o seu faturamento no consultório e poder se realizar na profissão e poder se realizar também na vida pessoal, porque eu costumo dizer que um faturamento maior traz paz para a gente, traz tranquilidade para a gente viver bem a nossa vida, traz a possibilidade da gente dar conforto para a família, traz a possibilidade da gente reinvestir no consultório, reinvestir na nossa formação, sim, fazer cursos, estar sempre atualizado, dar o melhor atendimento para o nosso paciente, dar o melhor conforto para ele dentro do nosso consultório, treinar cada vez melhor a nossa funcionária também, E hoje o tema dessa live, para quem está vendo esse vídeo gravado, o tema desse vídeo é ter ou não ter uma funcionária no consultório. As vantagens e desvantagens. Então, a gente vai conversar aqui nessa live, nesse vídeo, um pouquinho sobre isso, para que você decida, se contrata ou não uma funcionária, ou se você já tem uma funcionária no seu consultório e não está indo bem, não está trazendo resultado para você, não está dando retorno, porque é um investimento, a gente tem um funcionário. O que é que você pode mexer, o que é que você pode fazer ali para mudar essa situação. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre funcionário. Coloca aí para mim, a gente tem alguns dentistas junto aqui, quem tem funcionário no seu consultório, Coloca quem tem, porque eu converso com muitos dentistas que não têm funcionário e tem medo de contratar, Tem medo, fala, Carla, primeiro, vai gerar um custo. Não é um custo baixo. Segundo, eu vou começar a ter muita dor de cabeça, Tem funcionário, eu escuto isso de dentistas, é dor de cabeça, Aqui é a Lu, dois funcionários e uma faxineira. A doutora Paloma, uma funcionária. Aqui, uma enfermeira formada e uma auxiliar. Doutora Lu, dentista também, Núbia, funcionária. Então quem tá aqui já tem pelo menos uma funcionária, E aí eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, E como ter uma funcionária eficiente. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre fazendo treinamentos com a minha equipe. Então eu coloco no Stories, eu ponho lá uma foto no feed ali do Instagram com a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe de mais ou menos, porque eu não sei exatamente, uns 20, 21, 20, 21 funcionárias, mas não foi sempre assim, Eu lá no meu comecinho, eu comecei sozinha, não tinha ninguém, só tinha uma faxineira. Só que com 1 ano de consultório, eu já contratei a minha primeira funcionária, que era uma recepcionista e me ajudava um pouquinho lá dentro do consultório, tá? Então a minha história começou assim, eu era sozinha, mas eu sempre tive em mente que eu precisava ter um funcionário, que eu só ia crescer se eu tivesse uma funcionária para me ajudar, A doutora Paloma, estou em dúvida de contratar a segunda. Sim, mas você já tem a primeira, Então eu vou conversar um pouquinho, quem sabe o que eu vou falar aqui clareia um pouquinho para você. E aí eu comecei sozinha, com 1 ano de consultório eu já tinha minha recepcionista, porque eu sempre pensei, eu não posso estar sozinha no consultório. Primeiro, porque e quando eu não tô lá?
né? Quem é que está lá para atender um telefone? Quem é que está lá para organizar o consultório, para manter a porta aberta? Então esse é um ponto muito complicado para o dentista que não tem funcionário. E quando ele sai, quem é que fica no lugar? Né? O consultório fecha? Né? Um outro ponto é quem trabalha numa clínica que aluga uma sala ali dentro. Né? Tem muitos dentistas que consideram isso uma vantagem, alugar uma sala dentro de uma clínica e essa clínica já tem a recepcionista. Então o dentista não precisa ter a própria funcionária, né? Não precisa contratar uma recepcionista. Só que isso pode ser bom por um lado, né? Que você não tem aquele custo, você só divide as despesas ou paga ali, tá embutido no aluguel da sala. Isso pode ser uma vantagem, mas a grande desvantagem é que aquela funcionária não é sua. É que aquela funcionária não trabalha da maneira que você gostaria que ela trabalhasse. Ela não fala da forma que você precisaria treiná-la a falar com o seu paciente. Então não é uma funcionária exclusiva para os seus pacientes, não é sua funcionária. Então você não consegue dar treinamento para ela. E um dos segredos para funcionar bem uma funcionária, né? Ou seja, para ela trazer resultado de mais pacientes, de fidelização, de aumento de faturamento, que é o que a gente fala aqui, é o treinamento, é a orientação. Ah, Carla, o que é treinamento? Nossa, mas eu só tenho uma funcionária, eu vou dar treinamento para ela? Você precisa direcionar a função dela, você precisa direcionar o trabalho dela. Será que tá bom? Será que ela poderia falar melhor ao telefone? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vamos ver aqui a doutora Lu, dentista. Eu queria ter duas, mas o custo é elevado. O custo é sempre importante fazer colocar na balança, né? Qual vai ser o custo para mim, financeiro, e não só financeiro, mas também de treinamento, né? De tempo. Só que qual vai ser o retorno que ela vai me trazer? Qual vai ser o retorno? O retorno vai ser eu ter tempo de atender mais pacientes, de atender melhor, né? De fazer melhor aquilo que eu sei fazer, com mais tempo, mais foco, mais dedicação, e eu conseguir assim aumentar o meu faturamento? Então tem que colocar na balança. Realmente, para você contratar mais uma funcionária, você precisa entender que ela vai te trazer retorno várias vezes mais, né, do que o custo que você vai ter com ela. Enfermeira, aumenta demais o valor, se diferencia, todos valorizam, além de auxiliar nas cirurgias pré-operatórios, gostei demais, se diferencia, sim, né? Então ter um bom funcionário, uma funcionária que te traz, que é eficiente, isso é fundamental. Não é só ter alguém ali no seu balcão, não é só ter alguém ali do seu lado auxiliando, ela precisa evoluir, e é você que tem que treinar. Então vamos lá, então na minha história foi assim, eu contratei a minha primeira funcionária um ano depois que eu estava trabalhando, né? E aí isso foi só crescendo, né? E eu sempre entendi que eu precisava de alguém no consultório, até porque eu não estava lá o tempo todo, né? Todos os dias da semana, o dia todo. Então quando eu não estava, tinha alguém ali, tinha alguém para receber ou uma ligação ou para receber um paciente que quisesse fazer um agendamento. Então isso é muito importante. E eu vejo, tem dentistas que não querem ter funcionário porque tem medo. O medo do custo alto, o medo de não trazer retorno, né? O medo de ter dor de cabeça, o medo de um problema trabalhista, né? E com medo a gente não cresce, né? Se tiver medo, não vai crescer, vai ficar estagnado. Porque realmente o dentista sozinho ali, ele tendo que atender telefone, né? Ele tendo que receber do paciente, fazer recibo, agendar, lavar o próprio material, esterilizar, organizar bancada, organizar todo o consultório, ele deixa de fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é aquilo que ele quer fazer mais, que é a odontologia, para fazer atividades que facilmente podem ser feitas por uma outra pessoa, né? Claro que não precisa ter uma formação nem próxima do dentista.
pode ser uma ASB, pode ser só uma recepcionista, bem treinada, né? Não precisa nem ter um curso, né? É muito especial aí para aprender bem a fazer. É claro que quanto melhor preparado está a pessoa, mais resultado ela teoricamente vai trazer para você, né? Mas é fato que se você tá sozinho e você tem que fazer tudo, aí o dentista ele tira o foco, perde o foco daquilo que ele faz melhor. E isso não faz sentido para quem quer crescer, para quem quer aumentar o faturamento. O dentista que quer aumentar o seu faturamento, Carla, mas eu não tenho faturamento suficiente para contratar uma funcionária. Também escuto isso. Ok, então é importante entender como é que eu vou aumentar um pouco o meu faturamento para eu já poder contratar uma funcionária para ela me trazer mais retorno ainda, para ela me trazer mais resultado. Então, por exemplo, dentista que precisa aumentar o faturamento para contratar alguém, ele precisa aprender a fechar mais tratamentos no seu consultório. Aproveitar aqueles pacientes que já estão entrando, mesmo que não sejam muitos pacientes, e fechar mais com eles. E ser mais eficiente no fechamento do tratamento. Ou seja, entender como convencer o paciente a fazer o tratamento, né? Porque o dentista quer servir o paciente, ele quer fazer o tratamento, ele quer tratar, quer cuidar. É o cuidar. Fechar tratamento é o cuidar. Quando a gente não é eficiente em fechar e a gente deixa os pacientes saírem do nosso consultório sem fechar o tratamento com a gente não está cuidando dele. A gente está deixando de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Só que não é de qualquer jeito que a gente oferece um tratamento para o paciente e ele fecha com a gente. Não. Tem alguns elementos, alguns princípios que precisam estar dentro de uma consulta para que o dentista feche mais, com mais eficiência. Para que o paciente entenda que ele precisa fazer aquele tratamento e com aquele dentista. Assim o dentista aumenta o faturamento dele, consegue contratar uma funcionária que vai trazer retorno, que vai liberar o dentista de fazer atividades que não são dele, e aí ele vai ter mais tempo de atender mais pacientes, ou então com mais tempo, né, com mais foco, com mais dedicação naqueles que já estão fechando o tratamento com ele. Ou seja, uma coisa leva a outra. Agora, se o dentista fica sempre com medo de contratar, ele não cresce. Ele tem medo, não contrata, continua fazendo todas aquelas funções dentro do consultório e não consegue atender maior número de pacientes, não consegue atender com foco maior e assim ele não aumenta o seu faturamento, né? Fica estagnado, fica com medo, não cresce, fica estagnado. Então, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com seus amigos dentistas que você também quer ver crescer na nossa profissão, que você quer também que prosperem, que aumentem o seu faturamento, que trabalhem com mais alegria, né? E deixa um curtir aqui para mim, manda um coraçãozinho para eu saber se eu tô agregando um valor, se eu tô falando algo que tá fazendo sentido para você, né? Nesse vídeo, nessa live. Deixa aqui a sua pergunta e a gente vai conversando sobre esse assunto. Então vamos lá, eu tenho uma aluna, vou contar uma história rapidinho. Uma aluna, a doutora Tati Quarezemin, que quando entrou na minha turma, numa das turmas do Método Dentista Referência, ela trabalhava em clínica, ganhava por porcentagem, uma clínica que atendia plano, e se não me engano ela alugava uma sala alguns períodos na semana e não tinha funcionário, né? E é quando ela começou a aprender a fechar mais tratamentos, a atrair pacientes para o consultório dela, enfim, ela foi se tornando referência na cidade dela. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo para aumentar o faturamento dela, que ela aumentou em 5 vezes, multiplicou em 5 vezes o faturamento que ela tinha em poucos meses. Qual foi o primeiro passo? Foi justamente isso que eu estou falando aqui, aprender a fechar tratamentos. Aí quando ela aprendeu a fazer isso bem, começou a se tornar referência, ela saiu da clínica, investiu no próprio consultório,
né? Uma sala, é só ela que atende e ela tem uma funcionária. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: assim que ela conseguiu contratar, assim que aumentou um pouco o faturamento dela, ela já contratou uma funcionária, né? E que ajuda demais ela a aumentar cada vez mais o faturamento. E hoje ela está multiplicando mais ainda, né? Faz área de prótese, de estética, tá? E tem uma funcionária ali, que está ali, que é fiel, que faz os contatos com os pacientes, né? Então é muito importante ter esse pensamento, quem quiser crescer, tá? Não é que precisa ter uma funcionária, Carla, mas eu não quero ter. Por que eu preciso? Não precisa, tá tudo bem. Não tem problema se você não quiser, mas não vai crescer. Não tem como. Por exemplo, se você sai de férias, fecha a porta do seu consultório e não tem ninguém, né? Se você vai fazer um curso, vai investir em você, na sua atualização, fechou a porta ali do consultório, não tem ninguém para receber uma ligação. Ah, Carla, eu transfiro a ligação para o meu celular. Tá, mas aí você perde o foco daquilo que você está fazendo. Você está no curso, você está de férias, você está numa viagem. Como é que vai ficar atendendo o telefone, agendando o paciente? Como é que é isso? Né? E o paciente tem uma emergência, algo assim, não tem ninguém para atender, não tem ninguém nem para falar com ele, né? Sua funcionária não vai atendê-lo, mas vai atender ali no telefone, no WhatsApp. E aí entra em contato com você e vê o que faz, encaminha. Então é muito importante ter essa noção de que se você não tem funcionário, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui, você não cresce, né? Não tem como crescer. Então, quer alcançar o seu 25 em 1 na odontologia, não tem o faturamento ainda para contratar um funcionário? Ok, aprenda como aumentar um pouco o seu faturamento, fechando mais tratamentos no seu consultório, né? Aprendendo como atrair pacientes lá também para você atender, né? Existem estratégias sobre isso, eu ensino muito sobre isso, e aí você parte já para o próximo nível, para o próximo degrau, que é contratar o seu primeiro funcionário, tá? Então vamos lá. Quais as desvantagens de ter funcionário? Então eu separei aqui em vantagens e desvantagens. As desvantagens, existe desvantagem em ter funcionária só se ela não for bem treinada. Tá? Então se você contratar uma funcionária e deixar ela no balcão e falar, olha, aqui está o telefone, aqui está a agenda, você agenda de tanto em tantos minutos e pronto, aí vai ser uma desvantagem, vai ser um custo alto, porque além de o seu custo financeiro, você vai ter o custo de perder paciente, né? Se simplesmente colocar ela ali. Você vai ter desvantagem se ela não servir para aquela função, né? Se a funcionária ficar atrasando muito, faltar, enfim, começar a te dar problema, né? Os pacientes reclamarem dela. Então isso é um sinal de que tem que trocar, né? Que ela não está na função certa ali. E eu costumo dizer que para crescer a gente precisa estar acompanhado, só que bem acompanhado, né? Ou seja, quando você for contratar uma funcionária, é importante deixar muito claro naquela entrevista, você decidiu que vai ser aquela pessoa que você vai contratar, é importantíssimo deixar muito claro quais vão ser as funções dela dentro do seu consultório. Então, quanto maior for a clareza, ali você pode fazer por escrito até as funções dela e ela até assinar embaixo, entendeu, tá tudo compreendido, porque ela vai entender exatamente qual vai ser a função dela ali dentro, se é atender telefone, fazer o agendamento, mandar o WhatsApp de confirmação, por exemplo, mandar o WhatsApp de relacionamento, quando termina o tratamento, o que é que manda. Então é importante ela entender tudo o que vai ser dela ali dentro, né? A limpeza, se ela vai fazer a limpeza ali da recepção, se ela vai esterilizar material. Então é importante essa clareza já logo de início, né? Claro que as coisas até podem mudar um pouquinho no meio do caminho, né? Mas é importantíssimo isso. Você observar se ela é comunicativa, então converse na entrevista se é comunicativa, se é sorridente, né? Se gosta de pessoas. Como é que você descobre se gosta de pessoas? Faça algumas perguntas. Onde já trabalhou? Com que? Como é que era? Quantas pessoas
interagiam, quantas pessoas trabalhavam ali onde você também já trabalhou. Então é importante entender quais as características que você quer que uma recepcionista tenha no seu balcão, que seja a sua cara ali no seu consultório, e você observar bem, isso tem que ter claro para você e ter claro isso na hora de uma consulta. A secretária da clínica é muito brincalhona com os pacientes, até que ponto isso é bom? É você que você vai dosar, né? Então, até que ponto isso é bom? Até o ponto que os pacientes estão gostando, né? Se ela é muito querida, você precisa observar. Eu sempre falo o seguinte: observa a sua funcionária na atividade dela, fica ali por perto, fica ali na recepção, né? E observa a reação dos pacientes. Tem paciente que não gosta muito de muita brincadeira, nem da funcionária, eu sei porque eu já passei por tudo isso, né? E nem do dentista, né? Tem dentista também que brinca demais, tem paciente que não é muito a dele. Então é importante você observar, né? Agora, é fundamental que a pessoa se comunique bem, seja bem comunicativa, porque é a cara do seu consultório ali, né? E quando a funcionária ali, a recepcionista, é séria demais, né? Mal olha para o paciente, né? Não olha nos olhos, não conversa direto olhando para ele, isso é muito ruim. Isso é um ponto que aí senta faz o que, Carla? Treinamento. Se treinamento não funcionar, troca funcionário, né? Porque realmente é ali na recepção que você pode perder muito paciente e você nem fica sabendo, tá? Então, se é brincalhona demais ou se é séria demais, né? Qual é o equilíbrio? É você que vai entender. O que é que você pode fazer para entender isso? É perguntar lá dentro na sala clínica como é que foi o atendimento no balcão. Pergunte para o seu paciente, né? A fulana, a Maria, né? Vamos colocar Maria ali, o nome da recepcionista. Ela te atendeu bem? Ela é brincalhona desse jeito? Você gosta desse jeito dela? Né? Pergunta para o paciente, né? Um ou outro vai dizer mesmo o que pensa, né? Quando a pessoa se sente incomodada, já que você está dando essa abertura para ela falar, ela vai falar. E aí você justifica: olha, tô te perguntando isso porque eu quero ter uma funcionária nota 10 aqui, uma funcionária ótima, que os pacientes gostem muito dela. Então, por favor, me diga sinceramente como é que você vê o atendimento dela lá no balcão. Não é para prejudicá-la, é para ajudar, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, os pacientes costumam ser mais abertos, tá? Então vamos lá. Então, na contratação você vai observar como né? É claro que é só colocando lá na função que a gente vai saber exatamente como é que trabalha, né? E como é que se relaciona. Porque eu costumo dizer que o que é mais importante é o relacionamento da funcionária com o paciente, o tipo de relacionamento que ela consegue desenvolver ali. Porque as habilidades de agendamento, de mandar o WhatsApp, de atender o telefone, tudo isso é fácil de ensinar. É fácil, é só você ter um treinamento e um acompanhamento, ou seja, você orientar e fiscalizar, orientar e acompanhar, né? Verificar se ela está fazendo daquela forma. Aí redireciona se não estiver fazendo e tudo bem. Agora, a parte de relacionamento é muito mais difícil a gente mudar numa pessoa. Isso é só a gente pensar em nós mesmos, enfim, na nossa família, nossos relacionamentos aí com os filhos, com os pais, né, com o marido, com a esposa. É difícil mudar a pessoa, mudar o jeito dela, né? Se ela é muito séria, falar para ela que não, que tem que sorrir mais ali na recepção. Difícil isso. Então, quando ela já tem essa habilidade interpessoal, e você precisa dar um treinamento mais ali da técnica, né, mais funcional, é mais fácil. Isso eu digo por experiência própria de mais de 20 anos trabalhando aí com equipe, trabalhando com funcionários e já passou muita gente ali pelas minhas clínicas, né? Então vamos lá. E daí eu separei aqui 5 vantagens,
de se ter uma funcionária no consultório. Quais são as 5 vantagens? Se você tiver aí papel e caneta, anota. Se não, depois assiste de novo essa live, anota, que isso é importante, né? Quais são as 5 vantagens? Primeiro, o consultório nunca fica sozinho, né? Você sai para fazer um curso, você sai de férias, enfim, o consultório sempre tem alguém para atender o cliente, para atender o paciente. Isso é muito importante. Segundo, você tem uma pessoa para entrar em contato com os pacientes, né? Sem isso, toma tempo. Que contato é esse com os pacientes? Mandar uma mensagem de retorno, né? Mandar uma mensagem de pós-venda. Pós-venda é o quê? Fechou o tratamento, começou a fazer o tratamento, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um áudio, né, para a pessoa: olha, a gente começou o tratamento, tá tudo bem, você fez uma cirurgia, vamos chutar aqui que fez uma cirurgia aqui, um exemplo, né, tá tudo bem aí, tá ok, se precisar de alguma coisa eu tô por aqui. Você pode mandar fazer um áudio, mas quem vai encaminhar esse áudio para a paciente ou para o paciente é a sua funcionária. Então ela ser o contato ali com os seus pacientes e você ter um relacionamento muito melhor com eles, porque você tem uma funcionária, isso é uma vantagem grande, muito grande, tá? Terceira vantagem é ter alguém para receber os pacientes ali na recepção, para fazer a limpeza e a organização da recepção. Então, a recepção como diz o nome, é um lugar que a pessoa precisa se sentir recebido, bem recebido ali, acolhido. Imagina o dentista que está atendendo lá dentro do seu consultório, da sala clínica, a recepção vazia, e entra um paciente que está agendado ali, ou ele quer fazer um agendamento. Pior ainda quando ele quer fazer um agendamento, primeira vez que ele entra. Não tem ninguém para receber. E o dentista, nesses casos, eu sei porque eu já vi vários atendendo assim, atende de porta aberta, né? O paciente às vezes está fazendo uma cirurgia, fazendo uma moldagem ali, ninguém precisa ver isso, né? Nenhum outro paciente precisa ver essa cena. E aí está atendendo de porta aberta porque precisa receber aquele paciente que possivelmente vai chegar ali e vai estar sozinho. E aí o dentista ainda fala com quem está chegando: espera um pouquinho que eu já te atendo, estou terminando aqui. E tem aquele paciente na cadeira, ou seja, o foco do dentista sai daquele atendimento. E isso não pode acontecer com quem quer aumentar o seu faturamento, com quem quer crescer. Aí muitas vezes o dentista não entende por que não cresce, por que o faturamento está estagnado, né? Então essa é a terceira grande vantagem, ter alguém ali para receber o paciente, fisicamente ali, o paciente que entra, né? E também para manter tudo organizado. A quarta vantagem é que você se concentra no que você faz melhor. Então, tem lá a funcionária para atender o telefone, para receber aquele paciente, para resolver ali na recepção, receber o pagamento, né? Pode ser, né? Muita gente treina a funcionária para fazer o recebimento e eu aconselho que faça isso, sim, porque tira do dentista também essa função, e aí o dentista consegue se concentrar no tratamento em si, no paciente, sem desviar o olhar, né? Desviou o olhar e falou de outro assunto durante aquele atendimento, já perdeu o foco, já perdeu a conexão. Então uma funcionária bem treinada tem essa grande vantagem também. Então essa é a quarta vantagem. E a quinta vantagem é você ter mais tempo para atender mais pacientes. Então, qual é o resultado financeiro mesmo que essa funcionária vai te trazer? Sim, tem um custo, tem um salário dela, todos os encargos que o patrão tem que pagar, né? Mas qual é o resultado de um maior faturamento? É a possibilidade do dentista poder atender mais pacientes, ou seja, maior número de pacientes, porque ele não está mais recebendo a ligação, ele não está tendo que confirmar os pacientes, né? Ele não está tendo que agendar os pacientes. Então, ele tira esse tempo que é um desperdício para o cirurgião dentista, na minha visão, né? Para ele focar em mais atendimento, porque é mais pacientes que vão trazer um faturamento maior, né? Ou
ele ter tempo, mais tempo no atendimento ali do paciente em si, para fechar mais o tratamento, uma consulta mais bem elaborada, né? Conseguir conversar mais com o paciente sem ter que parar e atender telefone, imagina, isso é inimaginável para quem quer crescer. Né? Sem ter que parar e olhar e falar, olha, espera um pouquinho aí na recepção que eu já vou te atender. E aí tá numa consulta de fechamento aqui com o paciente, dificilmente o paciente fecha com você, não vai gostar, alguma coisa vai se quebrar ali no meio. E nisso o paciente não fecha. Afinal, tem tantos dentistas por aí, não sei como é que tá na sua cidade, mas aqui tem bastante. Então, se o dentista não tiver o foco total naquele atendimento, ele vai ficar com o faturamento estagnado e se bobear, perde o faturamento também. E outra, não adianta ter também só uma funcionária ali se não tiver bem treinada, eu vou repetir isso aqui. Então, existem as recepcionistas e as decepcionistas, que essas que até bloqueiam a entrada do paciente no seu consultório, dificultam o agendamento, não tem uma boa comunicação, né? Nem falam direito ao telefone, então cuidado. É importante ter essa pessoa é importante para o seu negócio, para o seu consultório, é importantíssima, mas se ela trouxer resultados, se ela for bem treinada, se você estiver atento. O que é, Carla, ser bem treinado? É você estar atento ao que ela está fazendo. Você sabe como é que tem que ser um atendimento. Você sabe. Sim, como é que tem que falar o telefone, que jeito tem que falar do horário, né? De quanto em quanto tempo tem que agendar, que tipo de tratamento precisa de 30 minutos, que tipo de tratamento precisa de 1 hora. É você quem sabe disso. Então você vai orientando. E é no dia a dia que a gente vai orientando, não é? Carla, você fala em treinamento, então eu pego um dia de manhã, falo tudo que ela tem que fazer, pronto, tá treinado. Não. Faça pequenas reuniões semanais, coisas curtas ali, um tempo pequeno, 15 minutos, 20 minutos, né? Aquele período que um paciente faltou. Senta com ela e aí vão conversando. Teve alguma dificuldade essa semana? Ou não? Olha, você mandou o WhatsApp de confirmação de consulta? Alguém respondeu? Como é que respondeu? Né? Como é que você está atendendo o telefone? Isso você pode observar, deixa ela atender ali, você pode sentar na recepção, né? Ou até de dentro do seu consultório, deixa a porta aberta ali, você já sabe como ela está falando. Não é? Como é que ela recebe um paciente ali, se olha nos olhos ou não, né? Se é sorridente, se está maquiada, uma maquiagenzinha básica, como é que está bem vestida, né? Compra um jaleco bonitinho, um uniforme, não precisa, se não tem a logomarca, não tem uma logo do consultório, a Carla não tenho ainda, tá, mas põe um aventalzinho nela, fica sempre igual, né? Bem vestida. Então isso é importante, o seu acompanhamento, você verificar se está tudo de acordo com o seu jeito de se comunicar com o paciente, tá? Então eu recomendo, né? Vamos fechando aqui que já tá terminando aqui o meu tempo. Eu recomendo para quem tem medo, né, de contratar uma funcionária ou uma segunda funcionária, claro, tudo depende da sua avaliação, que você faça isso, que você planeje isso se não puder fazer agora. Se quiser crescer, né? Para crescer o faturamento precisa ter equipe e uma pessoa já é o início da sua equipe, tá bom? Então deixa aqui as suas perguntas, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha essa live com seus amigos dentistas que você também quer ver crescer na nossa profissão que é tão bonita. Né? Deixa aqui o seu curtir, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário para mim, que eu quero saber se eu estou agregando algo positivo para você e também para me trazer ideias e sugestões de outras lives. Né? Tem tantos assuntos, tantos temas que a gente pode conversar aqui e geralmente eu pego das perguntas dos dentistas para responder aqui para eles, tá bom? Então, um abraço e um ótimo dia para vocês.